Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo de Lucas que nós estamos fazendo, que está incrível. Nós já fizemos 9 episódios e agora nós estamos caminhando para o 10º, que está maravilhoso. E olha só, se você não ouviu nenhum dos 9, dê o play aqui no canal, escuta, depois você volta correndo para ouvir o 10º, que está maravilhoso. E olha só, antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, deixe seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E ó pessoal, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu comentário e dar sugestões para que nós venhamos trazer novos estudos, novas pesquisas para edificar muito a nossa fé. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos entrar nesse ambiente que Lucas trouxe, que é a missão dos 72 discípulos. É a missão de todos nós. A pregação de Jesus atraía muita gente. Ao redor começava a nascer uma pequena comunidade. Primeiro 2 pessoas, depois mais 2, depois 12 e agora mais de 72 pessoas. A comunidade vai crescendo. Uma das coisas em que Jesus mais insiste é a vida em comunidade. Ele mesmo deu o exemplo. Nunca quis trabalhar sozinho. A primeira coisa que fez ao iniciar sua pregação na Galiléia foi chamar pessoas para estar com ele e ajudá-lo na missão. O ambiente de fraternidade que nasce ao redor de Jesus é um ensaio do reino. É uma expressão da nova experiência de Deus como Pai. Pois, se Deus é Pai, então somos todos uma família, irmãos e irmãs uns dos outros. Assim nasce a comunidade, a nova família. O Evangelho de Lucas traz normas práticas para orientar os 72 discípulos no anúncio desta boa nova do reino e na reconstrução da vida comunitária. Anunciar a boa nova do reino e reconstruir a vida comunitária são dois dos lados da mesma moeda. Um sem o outro não existe e não se entende. A missão dos 72 discípulos no conjunto do Evangelho de Lucas é algo impressionante. Pouco antes do nosso texto, em Lucas 9:51, começou a nova etapa na atividade apostólica de Jesus. Ele iniciou a longa viagem até Jerusalém. No início, na primeira etapa, tudo aconteceu na Galiléia. Jesus começou a sua atividade com a apresentação do seu programa na sinagoga de Nazaré. E com a chamada dos primeiros discípulos, agora a missão se amplia. Jesus sai da Galiléia, entra na Samaria e envia mensageiros à sua frente e atrai novos discípulos. Esta nova etapa também começa com a chamada de discípulos e com a apresentação do programa que deve orientá-lo na ação missionária. Lucas sugere assim que estes novos discípulos, já não são judeus da Galiléia, mas sim samaritanos. E que o lugar onde Jesus anuncia a boa nova já não é a Galiléia, mas sim Samaria, o território dos excluídos. O objetivo da missão que os discípulos recebem é a reconstrução da vida comunitária. No tempo de Jesus havia vários movimentos que, como Jesus procurava uma maneira de viver e de conviver, fariseus, essênios, zelotes. João Batista e outros muitos destes também formavam comunidades de discípulos e tinham seus missionários, mas havia uma grande diferença. As comunidades dos fariseus, como por exemplo, viviam separados do povo. A comunidade ao redor de Jesus vivia misturada no meio do povo. A proposta de Jesus para os 72 discípulos é resgatar os 4 valores comunitários básicos: hospitalidade, partilha, comunhão de mesa e acolhida aos excluídos. Então a função dos discípulos de Jesus era trazer a hospitalidade e a partilha
a comunhão de mesa e acolher esses excluídos, Jesus procurava renovar e reorganizar as comunidades para que sejam novamente uma expressão da aliança, uma mostra do reino de Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia em Lucas 10:1 para acompanhar melhor este breve comentário que vamos fazer. O comentário de Lucas 10, versículo 1 ao 9, que descreve nossa missão. Vamos lá? O primeiro, Lucas 10, 1, a missão. Jesus envia os discípulos para os lugares aonde ele próprio deve ir. Os discípulos é porta-voz de Jesus, não é dono da boa nova. Jesus os ensina 2 a 2. Isto favorece a ajuda mútua, pois a missão não é individual, mas sim comunitária. Duas pessoas representam melhor a comunidade. Já no segundo, Lucas 10, versículo 2 ao 3, a corresponsabilidade. A primeira tarefa é orar para que Deus envie operários. Todos os discípulos e discípulas devem a sentir-se a responsabilidade pela missão, pois isso deve orar ao Pai pela continuidade da missão. Jesus envia seus discípulos como cordeiros no meio de lobos. A missão é tarefa difícil e perigosa, pois o sistema em que eles viviam e ainda vivemos era e continua sendo contrária à reorganização do povo em comunidades vivas. Quem, como Jesus, anuncia o amor numa sociedade organizada a partir do egoísmo, individualismo e coletivo? Será o cordeiro no meio de lobos? Será crucificado? Lucas 10, versículo 4 ao 6, a hospitalidade. Os discípulos de Jesus não podem levar nada, nem bolsa, nem sandálias, só pode e deve levar a paz. Isto significa que deve confiar na hospitalidade do povo, pois os discípulos que vai sem nada, levando apenas a paz, mostra confiança no povo. Acredita que vai ser bem recebido e o povo se sente respeitado e confirmado. Por meio desta prática, os discípulos criticavam as leis de exclusão e resgatavam os antigos valores da convivência comunitária do povo de Deus. Não saudar ninguém pelo caminho significa que não se deve perder tempo com coisas que não pertencem à missão. Talvez seja uma evocação do episódio da morte do filho da sunamita, onde Eliseu diz ao empregado: parte rápido, se encontrares alguém, não o saude, e se alguém te saudar, não lhe responda, pois se tratava de um caso de vida ou de morte. Anunciar a boa nova de Deus é um caso de vida ou morte. No capítulo 10 e o versículo 7, nós vamos falar sobre a partilha. Os discípulos não devem andar de casa em casa, mas sim permanecer na mesma casa. Isto é, devem conviver de maneira estável e participar da vida e do trabalho do povo. Do lugar e viver com que recebam em troca, pois o operário merece o seu salário. Isto significa que deve confiar na partilha. Assim, por meio desta nova prática, eles resgatam uma das mais antigas tradições do povo de Deus. Criticam a cultura de acumulação que marcava a política do Império Romano e anuncia um novo modelo de convivência. Já no capítulo 10 e no versículo 8, a comunhão de mesa, os discípulos devem comer o que o povo lhe oferece. Quando os fariseus iam em missão, iam prevenidos, levavam sacolas e dinheiro para poder cuidar da sua própria comida. Achavam que não podia confiar na comida do povo e que nem sempre era ritual pura assim.
As observâncias da lei da pureza legal, em vez de ajudar a superar as divisões, enfraquecia a vivência dos valores comunitários. Os discípulos de Jesus não podem separar-se do povo na hora da comida, mas devem aceitar a comunhão de mesa. No contato com o povo, não podem ter medo de perder a pureza legal. O valor comunitário da convivência fraterna prevalece sobre a observância de normas rituais. Agindo assim, criticam as leis da pureza legal que estava em vigor e anunciava um novo acesso à pureza, à intimidade com Deus. Nesse mesmo capítulo 10 e o versículo 9, acolhia os excluídos. Os discípulos deviam tratar dos doentes, curar os leprosos e expulsar os demônios. Isto significa que devem acolher para dentro da comunidade o que dela foram excluídos. Essa prática solidária critica a sociedade excludente e aponta saídas concretas. Deste modo, recuperam a antiga tradição profética de Goel. Desde os tempos mais antigos, a força do clã ou da comunidade se revela na defesa dos valores das pessoas, da família e da posse da terra, e se manifestava concretamente cada 7 vezes 7 anos, na celebração do ano jubilar. Lucas 10:9 ainda continua com a chegada do reino, a hospitalidade da partilha e da comunhão de mesa. A acolhida aos excluídos eram as 4 colunas que deviam sustentar a vida comunitária. Mas devido à situação difícil de pobreza, desemprego, perseguição e repreensão da parte dos romanos, estas colunas estavam quebradas. Jesus quer reconstruí-las e afirma que caso estas 4 exigências forem preenchidas, os discípulos podem gritar aos 4 ventos: o reino de Deus chegou. Anunciar o reino não é, em primeiro lugar, ensinar verdades e doutrinas, mas sim levar as pessoas a uma nova maneira de viver e de conviver, a um novo jeito de agir e de pensar. A partir da boa notícia que Jesus nos trouxe de que Deus é Pai e que, portanto, nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. A pequena comunidade, essas pequenas comunidades que assim vão se formando tanto na Galileia como em Samaria, são o primeiro ensaio do reino. A comunidade ao redor de Jesus é como o rosto de Deus, transformando em boa nova para o povo, sobretudo para os pobres. Ela serve de modelo para os primeiros cristãos depois da ressurreição de Jesus. E assim, meus irmãos, terminamos esse novo episódio, caminhando para um crescimento espiritual em comunhão com todos, irmãos e irmãs. Assim devem ser as comunidades, as nossas igrejas, sempre em comunhão uns com os outros. E assim eu agradeço esse pequeno espaço de tempo para poder falar para vocês a importância de viver em conjunto e com os irmãos. Obrigado, fica na paz e até o próximo vídeo.